Olá, colegas servidores, é mais um programa Simussar em Ação. Novamente com a presença do Dr. Sávio, que está conosco mais uma vez, retornando, faz várias temporadas, aí, vários programas que o doutor não esteve conosco em função das atividades dele, né, defendendo servidores e também em outras atividades. Seja bem-vindo, doutor Sávio. Obrigado, sempre bom estar aí na companhia de vocês. O Ronaldo também, agradecendo a presença aí, que está aí conosco também na parte técnica. Primeiro quero chamar os nossos colegas servidores para a nossa assembleia na quinta da semana que vem, onde nessa assembleia nós vamos estar tratando alguns temas bastante importantes. A gente aguardou o máximo que a gente podia para chamar a assembleia, mas chegou o momento da gente estar chamando ela. Essa assembleia ela é uma assembleia ordinária que traz como principal pauta é a prestação de contas. E as pautas seguintes, nós vamos falar do Descongela, qual o assunto também que nós vamos estar tratando aqui no programa, e também a questão da negociação com a nossa Unimed, que é o nosso plano de saúde. Há duas frentes, há duas situações a serem abordadas, a serem tratadas. Um é do plano Protege e a outra é do aumento que a Unimed está solicitando no plano regulamentado. Então a gente vai estar tratando isso na Assembleia. Além disso, a gente também vai estar trazendo outras informações referentes a algumas situações que nós estamos sempre cobrando da administração municipal, através de ofícios, através de documentos, e a gente tem tido retorno de algumas vezes, algumas respostas. E essas respostas a gente então vai estar também passando para os nossos colegas servidores. Amanhã de manhã, sábado, então nós também teremos uma reunião aqui no sindicato com as monitoras, porque as monitoras também é necessário a gente estar tratando um assunto que é extremamente importante, que é da área da educação e que vai impactar na qualidade da educação do nosso município e do nosso Brasil, enfim. Porque há uma lei que trouxe alterações na LDB, trouxe alterações na lei do piso do magistério também, e essa lei ela fala da uma novo cargo dentro dos professores, ou seja, pegar as monitoras e transformarem em professores. Enfim, toda essa estruturação que nós vamos estar debatendo amanhã de manhã junto com elas e ver quais também ações a gente vai poder estar tomando para fazer com que essa lei seja cumprida também, né? Porque a gente sabe que nossos monitores aqui de Santa Rosa, elas enfrentam isso no dia a dia, a gente tem acompanhado, está fazendo visitas e elas fazem desempenham o papel de professor nas nossas unidades escolares. Então é necessário que a gente também atue para que essa lei traga esses benefícios, não só para elas, mas para toda a comunidade, porque a gente sabe que a gente sendo valorizado, o trabalho ele se torna mais prazeroso e desta forma melhor desenvolvido também. O assunto de hoje, doutor Sávio, que está conosco, né, se debatendo aí em cima do ofício que a PGM do município de Santa Rosa nos enviou em relação ao Descongela. E a gente estava nessa expectativa de vamos receber, não vamos receber. A gente recebeu muitos questionamentos. A gente fez esse encaminhamento, veio a resposta. E agora, doutor Sávio, qual foi a resposta da prefeitura? É uma resposta definitiva? É uma resposta meio sem muita objetividade? Enfim, o senhor de repente faça uma análise da resposta aí da PGM para o sindicato e que é para os servidores, enfim, nas suas reivindicações. Em 13 de janeiro de 2026, então foi aprovada e entrou em vigor a Lei Complementar 226, né, /2026. Como tu mencionou, sendo, digamos, popularmente conhecida como a Lei do Descongelamento, uma vez que ela estaria restabelecendo, né, aqueles períodos que foram congelados, né, no período da Lei Complementar 173 de 2020, referente a 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021, que contabilizam 583 dias
aonde para os servidores municipais, né, com exceção aí da pessoal da saúde e segurança pública nos órgãos que detêm esses cargos, os demais servidores então tiveram afetados, né, a contagem aí para períodos de triênios, licença-prêmio, entre outras vantagens. Então, desde o início, né, essa lei complementar, a gente tinha uma visão muito restrita dela, né, pela forma como foi feito, pelo público que foi elegido para ser responsável pela questão, né, do equilíbrio das contas aí dos entes públicos. E a gente via também que essa situação, em algum momento, ela seria revertida, né, seja por via judicial ou uma questão legislativa como essa que aconteceu. E dentro disso, né, Jonas, então logo aprovada essa lei, a gente já começou a conversar e debater e ver outros pontos de vista, né, porque às vezes a gente, naquela questão mais emocional ali da interpretação da lei, vendo essa angústia, essa ansiedade pela qual o servidor passou ao longo desse tempo, né, a gente acaba tentando enxergar uma solução mais imediata ali. E vendo pareceres aí de órgãos consultivos e outros colegas e representantes sindicais, então a gente entendeu que a lei ela teria dois momentos, né? Que teria um momento que seria a implementação das vantagens, sendo desconsiderado o inciso 9º, né, do artigo 8º da Lei 173, que proibia, então, a contagem desse período. Então, a ideia era que, a partir da entrada em vigor da lei, os entes aí, como no caso do município aqui, eles implementariam, né, as vantagens de quem eventualmente teve essa vantagem congelada, né, em função do 173, e que valores anteriores à lei 226 entrariam aí, então, numa questão de organização administrativa, e a partir disso teria uma lei, né, para, digamos assim, fazer esse pagamento do que é o retroativo, né, Jonas? O sindicato, então, tão logo tendo essa legislação, oficiou o município de Santa Rosa, e a partir disso, então, a gente recebeu essa resposta, né, que foi dada pelo município, através da Procuradoria-Geral do município, onde que o município ele entende que, num primeiro momento, nada precisa ser feito, né? Por quê? Porque ele entende que a lei terá efeitos a partir da sua entrada em vigor, ou seja, 13 de janeiro, restabelecendo as definições que nós tínhamos no Estatuto quanto a tempo e essa questão toda de triênios de licença-prêmio. E que, por o que aconteceu, no caso, o congelamento, ter sido dado a partir de uma lei federal também, isso teria produzido os efeitos naquele período e, a partir disso, a Lei Complementar 226 não tem o efeito de voltar no tempo e restabelecer esse período para os servidores. Então, na visão aqui do que eles trazem, não há recomposição automática do tempo pretérito, nem surgimento imediato de obrigação financeira retroativa. Então, hoje,
na visão, né, da administração através do parecer da PGM, o município entende que não caberia nenhum tipo de pagamento ou implementação para os servidores públicos municipais, tendo, né, uma possibilidade de o município fazer uma lei, se assim ele entender, para eventualmente restabelecer essas condições. Mas aí, se ele entende juridicamente que não há direito, né, fica difícil ele querer fazer uma lei, conceder alguma coisa que, em tese, ele entende que não é devido. Interessante a posição do município, né? Quando é para pró-servidor, ele sempre tem tido esse comportamento de negar primeiro totalmente, né? Se nega, inclusive contrário às algumas indicações do IGAM, né? Que é um órgão que frequentemente é consultado pelo município. Quando foi para implementar 173, o município não hesitou em implementar ela e congelar. Agora que ela foi revogada, principalmente essa parte, ele também ele age como se não fosse com o próprio município. É uma forma, muitas vezes, de protelar apenas o valor devido, ou seja, como a gente tem visto a administração municipal aqui de Santa Rosa, e infelizmente me parece que que o pessoal da Procuradoria do município, eles também estão entrando nessa linha de pensamento, é a irresponsabilidade com o ente público, com o recurso público. Gera custos, gera multas, gera juros, e quem paga, no fim das contas, é a população pela irresponsabilidade de algumas decisões equivocadas, quando tudo está caminhando para o pagamento, e nós vemos os municípios aqui da nossa região, municípios do estado, e inclusive alguns tribunais de conta de outros estados se manifestando pelo devido pagamento, né, e adequação ao que diz a lei 226, o nosso município anda na contramão. Qual é a intenção do prefeito? É fazer caixa para continuar obras que são importantes, mas que não podem ser feitas à custa do servidor? É empurrar para as próximas gestões que vão pagar isso com o custo elevado de multas e juros? E aí a gente se pergunta isso, né? Cabe à população também fazer esse questionamento, porque é devido. É devido no entendimento de muitos, inclusive o próprio Dr. Sávio também pode falar sobre essa questão, sobre essa interpretação, visto que a lei 226 ela revoga o inciso 9º, né, do artigo 8º da lei 173. Se ele revoga, deixa de existir. Se deixa de existir, o tempo tem que voltar a ser contado. E se o tempo volta a ser contado, tem que ser pago a partir do dia 13. Antes do dia 13 é inegável. A própria lei 226, ela diz que tem que ser criado toda uma condição para o pagamento, mas que pode ser criada. E talvez deveria ser criada. Se o prefeito fosse uma pessoa que compreenderia o servidor público como um agente importante dentro do trabalho, dentro da condição do desenvolvimento social, ele já teria nos chamado para a gente criar essas condições e analisar todas as possibilidades. Mas ele não tem esse pensamento. Inclusive, tenta barrar aquilo que é devido e não se discute. Concorda comigo, doutor Sávio, nesse ponto? Olha, essa questão fica, né, entendimento, né? A gente sabe que cada um tem seu entendimento, cada um tem suas motivações, né? Mas, como eu disse, a gente fez... Porque a ideia, vamos pensar assim, é que a lei, por mais que às vezes a gente não gosta, não entenda ou não compreenda, mas a lei ela tem que ser útil, né? Então, me parece assim que esse entendimento aí trazido para o município,
ele diz que tanto faz, né? Como se tendo essa lei ou não tendo, a situação correria igual, da mesma forma, inalterado, né? E eu sou levado a crer que nosso Congresso aí, né, nossa Câmara dos Deputados, não iriam gastar o seu precioso e caro tempo criando uma lei, preenchendo folhas, assinando, gerando no Diário Oficial e tudo mais, simplesmente para, né, gerar mais uma lei. Então, eu acredito que a lei tenha uma utilidade, né? E, no meu ver, essa utilidade é justamente essa, restabelecer esse período através da implementação dessas vantagens e benefícios aos servidores, podendo, por lei, né, pagar alguns valores retroativos, o que também há pareceres e entendimentos de que até a parcela retroativa poderia ser paga pelo município, uma vez que há uma lei federal ordenando isso, né? Então, dentro da questão da responsabilidade fiscal, o fato de ter essa lei federal estabelecendo essa obrigação, vamos dizer assim, por parte do município, né, teria a possibilidade de também fazer os pagamentos retroativos. E aí fica essa questão sempre das situações extremas, né, Jonas? Então, esse que é o agravante, eu vejo assim, né? A gente não há um ambiente de construção, né? A gente entende que sim, lá se entende que não, e nós permanecemos da situação como está, tendo a possibilidade de o judiciário virar um mediador dessa situação, né? Mas eu também quero acreditar que tanto o sindicato quanto a estrutura do município teriam condições de construir algo e trazer isso para o servidor público, né, que, repito, sofreu muito esse período todo em função dessa situação toda, porque quem está na ativa ainda é uma situação, né? Mas nós temos que pensar naqueles servidores que, nesse período, foram aposentados, né, e deixaram de levar triênios, deixaram de levar licença-prêmios, porque muitas vezes não tinham mais condições de permanecer no exercício das suas funções, né? E esse pessoal, ele tem essa expectativa de ser feita essa justiça, vamos dizer assim, né, de pagar o que é devido para eles. Então, vejo assim que é muito restritivo essa visão do município, justamente abala essa ideia, né, da questão do sindicato, né, da própria questão do artigo 151 da Lei Orgânica, que fala que o sindicato é o órgão representativo dos servidores e que deve participar dos debates, dos assuntos referentes à vida do servidor. Só que, até hoje, a preferência é não discutir, né, não criar alternativa e deixar o servidor nessa eterna expectativa de que algum dia alguém reconheça e entenda o papel que é realizado, né, por parte dos servidores junto à comunidade. Um detalhe, doutor Sávio, que eu acho que é ignorado pela Procuradoria do município, infelizmente, é que todas as leis, elas trazem junto uma justificativa. Elas têm um porquê da sua existência. E nessa lei 226, o porquê dessa existência é fazer, como objetivo principal, é trazer justiça àquilo que foi feito lá em 2020 com a 173. Ou seja, os servidores trabalharam, os servidores estiveram presentes, alguns servidores morreram naquele período, tivemos uma nova realidade que nós tivemos que aprender muitas coisas. Então, nossa carga ela foi muito além do trabalho funcional para aquele que nós somos contratados pelo município para muitas vezes aprender. Eu vejo por mim, que foi naquele momento que eu tive que buscar, aprender e fazer vídeos, enfim, tudo o que era inerente naquele momento para mim poder conseguir dar uma aula
satisfatória para os meus alunos. E nesse período a gente então teve que aprender. E o aprendizado ele cedeu em horas que nós não estávamos atuando com os nossos alunos. Então o objetivo dessa Lei 226 é fazer essa reparação. Se vai reparar, então tem que contar. Aí me parece, então, como eu disse, a PGM do nosso município, ela ignorou isso. Porque à luz da interpretação da lei, ela tem que também ser olhada a justificativa da própria. O que me parece que não foi feito pelos nossos colegas que respondem por esse parecer, que eu digo que foi muito infeliz e seguiu uma linha contrária àquilo que está acontecendo no Brasil lá fora. Algumas as justificativas aí, não sei de onde é que foram tiradas, talvez tenha que ser feito um estudo, eu tenha que estudar mais essa questão aí, porque realmente, desde o início, ela não tem o foco tal qual as justificativas são trazidas pelo município. Ou a linha é bem ao contrário, de fato. É que eu disse, são interpretações, tem uma interpretação literal, uma interpretação sistemática, enfim, tudo são modelos, né? Eu vejo que nem eu disse, isso vai do entendimento, cabeça de cada um. A questão que nem tu disse, falando o que tu disse, mas de um outro lado, é justamente essa de desconsiderar os efeitos da lei. Da ideia de que o legislador fez uma coisa para ninguém, né? Então, isso que eu também acho que o parecer peca nesse sentido, né? O legislador não fez algo inútil. Nem tu falou, ele procurou restabelecer uma coisa. E como é que eu restabeleço daqui para frente? Né? Sendo que o que me pesa é esse passado que eu tenho que carregar, né, de 583 dias com esse congelamento. Então, vejo que, deixando de pegar essa essência do que traz a lei, ele acaba pecando por assumir de forma muito extrema, assim, a um ponto de vista ignorando todos os demais momentos, né? Porque uma coisa é tu trazer cenários, né? E dentro disso tu escolher algum cenário. E aqui não há essa possibilidade de cenários, né? Há simplesmente uma situação de inutilidade da lei, né? Porque a gente discutia, né? A gente tinha vários argumentos da administração, um deles era a questão orçamentária, né? Provei meu orçamento em novembro, dezembro do ano passado, e isso não estava previsto. Então, a gente via que ali tinha uma justificativa palpável e objetiva, né? Ok, mas e a implementação? Né? Poderíamos discutir uma parte, implementar outra, e a partir daí fazer esse avanço, que eu acho que iria aí sim ao encontro da lei, e não dessa forma, assim, vamos dizer, tão radical, né, de compreender, ou mesmo não compreender, o que a lei quis fazer com relação a essa questão da Lei 173 de 2020. Quais as condições e quais as possibilidades agora de a gente poder construir? Quais ações que nós podemos estar construindo? Porque nós vamos ter a assembleia na quinta da semana que vem, né? E essa assembleia ela vai tomar a decisão daquilo que nós vamos fazer. Eu vejo alguns caminhos. Aguardar, entrar com uma ação na justiça, entrar com um pedido de liminar para implementação, ou temos condições também de estarmos fazendo a denúncia do município em algum órgão fiscalizador e depois tomar a decisão de judicializar? Olha, tem essa questão que a gente falou do Tribunal de Contas, né, de alguns estados aí que já estão dando, né, orientações no sentido da implementação. Então, nada impeça também que a gente faça um contra-argumento, digamos assim, até para a própria administração, aí, colocando outros pontos de vista, né? Porque, logicamente, a ideia, num primeiro momento, se colocou a lei e se solicitou como é que ela seria cumprida, né? Considerando essa visão deles, eu acho que a gente poderia ainda discutir administrativamente e fazer
né, uma manifestação a essa resposta deles aqui, e aí nós encaminharmos para a Assembleia e vermos qual o encaminhamento que nós temos. Vejo que essa questão de uma liminar é uma possibilidade, até porque daria, de repente, uma resposta, não digo mais rápida, mas num tempo mais curto, né? E, de outra forma, a própria questão da efetiva cobrança, né? Ao menos dessa implementação e dos valores que são devidos aos servidores. Desde o dia 13, né, doutor Sáfio? É isso. bom sempre a gente ter muita atenção, porque a gente não pode ignorar também que a lei, antes do dia 13, o que é atrasado, ela sim precisa seguir esse rito que é proposto para tudo aqui na nossa lei, né? Ou seja, que o município precisa criar as condições financeiras, fazer com que haja aprovação na lei de diretrizes orçamentárias, ou seja, no orçamento do município, isso precisa estar previsto, e aí sim, posteriormente, poderia ser feito esse pagamento. Bom, mas aí eu não vejo muita esperança disso, sinceramente. Ou o movimento do servidor ele força isso a acontecer, ou simplesmente pela vontade do administrador. A gente viu que o administrador não tem nem vontade de descongelar os 583 dias, que dirá pagar o atrasado, né? Então nós temos que abrir muito o olho, colegas servidores. Nós temos que estar muito atento às intenções, inclusive, da nossa administração, do nosso prefeito municipal, que para nós, olhar para nós, ele usa uma venda nos olhos, né, quando é para nós, servidores, fazer esse acerto direto conosco aqui. Ele deixa de fazer. Então tem que estar muito atento nos próximos dias aí também os nossos colegas servidores, para a gente não cair num pega-ratão aí e ficar enganado por mais um tempo aí. Então, vamos ficar ligados também nessa situação. Infelizmente, o parecer, novamente, falo da PGM do município, ele não é favorável. Ele segue uma linha totalmente fora dos padrões que a gente viu por aí, inclusive de alguns tribunais de contas de alguns estados, né? Mas, enfim, é uma posição que eles estão tomando agora, ignorando toda a justificativa e todo o objetivo da criação dessa lei. Doutor Sávio, mais alguma consideração em relação à Lei 226? Olha, como tu mencionou, eu vejo que o que eu sinto assim é um servidor bastante acuado, né, Jonas? Enfim, meio que conformado até com essa situação, né? Então, eu vejo que esse é um movimento que é necessário que o servidor seja uma pessoa mais proponente também, né? Porque para o sindicato fazer a luta, né, ele tem que ter essa certeza, né, de que isso representa o interesse do servidor. É lógico que represente por ser uma vantagem econômica, mas essa representatividade ela tem que ser demonstrada, né, Jonas? Nós temos que ter o servidor junto aqui, né? A gente já viu em outros momentos aí que quando a gente encheu o salão aqui, não precisou nem se manifestar lá que a resposta foi imediata, né? Então, se o servidor também não entender que esse é um momento que precisa da participação dele, não só a participação de comentários, alguma coisa assim, mas a participação física, presencial dele, eu acho que essa é uma situação crucial, e eu acho que isso aí que os nossos servidores deveriam pensar, e, junto com o sindicato, pensar numa forma de pressionar, que vejo que seria o caminho que a gente poderia ter aí de se abrir, né, uma visão e mesmo uma negociação para reverter essa situação que está colocada. Exatamente, servidores. Lembrem, ano passado, no final do ano passado, nós tivemos uma grande batalha em relação ao Vale Alimentação. Nós nos reunimos, nós nos unimos e nós desconstruímos as falácias da administração municipal. Agora é o momento novamente. Quinta-feira, dia 6, nós temos a Assembleia. É necessário que todo mundo compareça aqui no nosso salão. Que nós tenhamos um salão lotado, uma Assembleia grande, para que nós possamos tomar a decisão mais correta dentro daquilo que a gente vai estar debatendo na noite do dia 6. É ali que nós vamos estar mostrando para o prefeito que nós queremos, que nós estamos dispostos a garantir esse direito que foi trazido com a Lei 226.
É neste momento que nós vamos dizer à administração, não, nós não aceitamos um parecer torto, um parecer que não condiz com a verdade, nem tampouco com o objetivo da Lei 226. É neste momento que nós temos que olhar para o nosso colega também e dizer para ele, vamos lá, vamos nos unir novamente, tal qual nós fizemos ano passado, quando nós juntos conseguimos destruir aquele projeto que ia atacar o nosso Vale Alimentação. Agora o prefeito quer atacar novamente, nós vamos contra-atacar. Mas esse contra-ataque ele vem através da participação, da grande participação de todos os servidores. Então, dia 6, 18 horas e 15 minutos, aqui no sindicato, vamos fazer uma assembleia muito forte. Aliás, eu comentei, Ronaldo, doutor Sávio, dia 6 é sexta, né? É dia 5 a nossa assembleia. É necessária essa correção aí. É dia 5 nossa assembleia, quinta-feira à noite, aqui no Sindicato dos Servidores Municipais. Então, servidores, dia 5 é a nossa assembleia. Comentei no início do nosso programa que ia ser dia 6, mas é dia 5, quinta-feira. Fui corrigido aqui pelos colegas da mesa, que é dia 5 nossa assembleia e é necessária a participação de todos os nossos servidores. 18h15 a primeira chamada, 18h30 a segunda chamada. Então, faremos uma grande assembleia para que nós possamos garantir o direito que a Lei 226 traz para nós. Participação de todos é muito importante. E assim nós encerramos mais um Simusar em ação e até o próximo programa.